Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação à condenação em segunda instância. Vamos conversar sobre isso com o advogado criminalista, professor de Direito Criminal na Universidade Estadual de Londrina, Marcos Ticianelli. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço a participação e espero poder contribuir para esse debate que é tão importante. Professor, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal está julgando a questão da condenação em segunda instância. Houve a primeira sessão na última semana, o segundo julgamento nesta. A previsão é de que haja 3 sessões. O que está em jogo nesse julgamento da condenação em segunda instância? Bom, esse assunto de quando se começa o cumprimento de pena é um assunto polêmico que já vem se arrastando há muitos anos no Supremo. Então, num determinado momento, até 2009, de fato, o Supremo entendia que podia cumprir a pena antes do trânsito em julgado. A partir de 2019, o Supremo então entendeu que não podia mais e estabeleceu que tinha que aguardar o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória para que então a pessoa, o condenado, pudesse cumprir a pena. Era um entendimento que estava prevalecendo. Então, tínhamos que aguardar o final do processo, e isso foi de 2009 até 2016. Chegando em 2016, o Supremo, com uma nova composição dos ministros, alterou o entendimento. E entendeu que, de fato, a pessoa, o condenado, podia começar a cumprir pena antes do trânsito em julgado. Isso já como efeito da Lava Jato? Já como efeito da Lava Jato, em um processo da Lava Jato e certamente num contexto político, para dar o quê? Para dar ao cidadão a resposta, obviamente, de que as pessoas estavam respondendo por aqueles crimes pelos quais elas já estavam condenadas. Um grande problema que existe no Brasil e que tem que ser enfrentado é que, de fato, no Brasil, muitas pessoas são condenadas e demoravam muito. A morosidade, a complexidade, os recursos faziam com que as pessoas não iniciassem um cumprimento de pena. E isso gerava na população, nem poderia ser diferente, um sentimento de muito desgaste. De impunidade, né? De impunidade, a sensação de impunidade. Isso já existia, essa sensação, mas por causa da Lava Jato chegando ao Supremo essas questões, a Lava Jato, em 2016, estabeleceu o quê? A partir do momento, então, que uma sentença penal condenatória de um juiz de primeira instância era confirmada no tribunal, ele, então, tinha que iniciar o cumprimento de pena, mesmo havendo recursos pendentes, por exemplo, para o STJ ou para o STF. Então, houve, em 2016, uma alteração de entendimento muito grande. Mas o que acontece? Qual foi o maior problema, entre outros, que desdobrou-se desse fato? Como foi uma decisão pontual em um determinado processo, a partir daquele momento, em 2016, não havia a obrigatoriedade dos tribunais, em geral, do Brasil inteiro, tanto os tribunais de justiça como os tribunais federais, ou os juízes em geral, de acompanhar aquele posicionamento. Então, passamos a ter uma insegurança porque desembargadores de tribunais diferentes ou até mesmo desembargadores dos mesmos tribunais entendiam alguns que tinham que seguir aquele precedente do STF, ou seja, tinha que começar a cumprir a pena logo com o tribunal, e outros entendiam da forma que se entendia antigamente, ou seja, tinha que aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso gerou uma instabilidade e uma insegurança muito grande, porque literalmente, por um período relativamente longo, de 2016 até praticamente agora, 3 anos, nós não temos a resposta para dar sobre quando é que um condenado em segunda instância vai começar a cumprir a pena. Ou seja, se vai começar logo do tribunal ou se vai ter que aguardar todo o desfecho do processo. Essa é uma insegurança inadmissível. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, a importância, talvez, desse julgamento agora é que o STF está tendo a oportunidade de definir a questão. É preciso definir quando é que
O condenado brasileiro vai começar a cumprir a pena, porque hoje nós temos entendimentos diversos, claro, prevalecendo o entendimento do STF, mas não vinculando e não obrigatório em relação a todos os tribunais. Então essa é a importância atual desse julgamento. E agora, essa questão, claro, veio à tona muito por conta da Lava Jato e especialmente também pela prisão do ex-presidente Lula, já preso há mais de 1 ano, e a defesa, inclusive, aguardando esse julgamento também para saber se já valeria essa questão de pedir a sua libertação, uma vez que ele não foi condenado ainda com trânsito julgado. Sim, nós temos... É o caso mais emblemático. Definitivamente é o caso mais emblemático, mas vendo a mídia tem publicado que nós temos aproximadamente, não tenho certeza desses números, mas aproximadamente 5 mil pessoas, 5 mil pessoas que estão cumprindo pena de forma antecipada e que, dependendo do julgamento, podem sim vir a ser colocadas em liberdade, caso o entendimento seja de que essas pessoas tenham que aguardar o trânsito em julgado até final instância. Né? É um dado, inclusive, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, justamente porque houve uma distorção aí, foi divulgado, inclusive, que 190 mil pessoas estariam nessa situação. Aí o CNJ resolveu fazer esse balanço para mostrar que chegou aproximadamente aos 5 mil. Isso, exatamente. Que não deixa também de ser um número considerável. Um número considerável. Mas veja, essa questão da Lava Jato, que influenciou esse julgamento em 2016 e que influenciou muitas questões jurídicas, nós temos que entender que a Lava Jato é o maior experimento jurídico criminal da história do Brasil, certo? E ela está nos dando a oportunidade de identificarmos coisas boas e coisas ruins. As coisas boas devem continuar e as coisas ruins que derivam da Lava Jato precisam ser enfrentadas e, se for o caso, precisam ser modificadas. Certo. E não é simples fazer isso. No meu entendimento, existe uma divergência dentro do tribunal em relação a essa questão do cumprimento de pena, mas parece que vai prevalecer a ideia de que se deve aguardar o trânsito em julgado, o final da condenação, e que as pessoas não vão mais poder cumprir a pena de forma antecipada, como está acontecendo até o momento. Não sabemos o que vai acontecer. Mas se isso prevalecer, se esse entendimento prevalecer, e se todas essas pessoas vierem, ou parte delas, porque cada caso é um caso, haverão particularidades, nada é automático, não vão 5 mil pessoas ser colocadas imediatamente em liberdade, não é isso que vai acontecer. Mas mesmo que aconteça uma liberdade significativa de uma quantidade de pessoas que se encontram nessas condições, isso é um efeito que faz parte do jogo. Pode até representar, num primeiro momento, um retrocesso, mas se prestar para se consolidar a Constituição, se prestar para se consolidar um caminho a ser sólido no futuro, porque hoje o que nós não temos é solidez. Nós estamos absolutamente distantes de qualquer estabilidade. Então, mesmo que se tenha esse efeito imediatamente negativo, tenho certeza que é possível que no futuro isso venha para o bem. Tá certo. Nós precisamos realmente estabelecer uma segurança. Segurança jurídica. Exatamente, uma segurança jurídica. Tá certo. Nós estamos conversando com o professor Marcos Ticianeri, ele que é da área de Direito Criminal, professor na Universidade Estadual de Londrina, advogado criminalista. Vamos fazer intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista, conversando com o advogado criminalista, também professor de Direito Criminal na Universidade Estadual de Londrina, Dr. Marcos Ticianeri. Dr. Marcos, falamos no bloco anterior sobre os efeitos positivos da Lava Jato, alguns excessos, vamos comentar sobre isso também, mas as virtudes, né? A Lava Jato veio para mostrar que os políticos, o crime do colarinho branco pode ser combatido. E também acho que a questão da instituição da delação premiada, eu queria que o senhor explicasse isso. Bom, definitivamente Lava Jato é um grande experimento jurídico, como eu havia mencionado, e veio para o bem. Os efeitos positivos da Lava Jato, eles vão surtir efeito ainda durante muito tempo no Brasil. Agora, como todo experimento, tem as partes boas, as partes ruins, e nós precisamos identificar essas questões que sejam equívocos jurídicos ou interpretações que merecem uma reanálise, para que no futuro nós tenhamos uma segurança jurídica mais sólida. Então a Lava Jato se presta para 2 grandes pontos.
para o bem no que está fazendo em relação ao combate à corrupção e também para estabelecer algumas premissas jurídicas que sejam sólidas. Só que, como todo experimento, e tendo que reanalisar algumas questões, significa que alguns pontos da Lava Jato estão subindo ao Supremo, estão tendo uma grande repercussão e estão precisando ser revistas. Então, você mencionou a questão da colaboração premiada. Isso, de fato, um ponto positivo. É um ponto positivo. A colaboração premiada ela é relativamente recente da forma como ela está aplicada hoje no Brasil, porque vem de 2013, da Lei de Organização Criminosa. Já existia antes de uma forma muito vaga, mas é de 2013 para cá que ela se consolidou. E a Lava Jato definitivamente não seria a Lava Jato se não fosse o Instituto da Colaboração Premiada como uma forma de se obter prova. Até porque a Lava Jato começou um ano depois disso, 2014. Sim, exatamente. Então a Lava Jato já foi, né? Claro que muitas operações do Brasil, seguindo também as tendências da Lava Jato, passaram a utilizar de forma muito intensa o Instituto da Colaboração Premiada. E o que se percebe hoje em relação a esse instituto, como ela foi regulada nesta Lei de Organização Criminosa, mas foi regulada ainda de uma forma muito pontual, é que com a intensidade que a Lava Jato se utilizou do Instituto, muitas questões vieram à tona que a lei ainda não regula. Certo. Ou seja, muitas questões precisam ser interpretadas e julgadas, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Muito resumidamente, nós tivemos agora, recentemente, um julgamento que fala sobre a diferença de réu colaborador e réu não colaborador. Isso nunca foi falado, isso não existia. E isso teve uma interferência muito grande nos processos, principalmente numa fase que é a fase das alegações finais, que é a fase do final do processo. Recentemente, o que aconteceu? Alguns juízes, a exemplo do que estava acontecendo na Lava Jato, entendiam que não havia diferença entre réu colaborador e réu não colaborador, certo? Só que o que acontecia? Não havendo a diferença, eles tinham que se manifestar no mesmo tempo em relação à interpretação que eles faziam das provas do processo. E o réu não colaborador entendia o quê? Eu, para poder me defender, preciso saber primeiro o que o réu colaborador disse sobre mim, porque existe na palavra do réu colaborador uma carga de acusação. Sim. E a defesa tem que sempre se defender depois da acusação. É um princípio básico de contraditório e ampla defesa, extremamente básico, na verdade. Então, esses pedidos foram sendo feitos até que chegou um ponto no Supremo, do Supremo decidir. De fato, é preciso que o réu colaborador primeiro se manifeste para que então traga esta carga, vamos assim dizer, de acusação, para que depois aqueles que estão se defendendo e não são colaboradores tenham a compreensão de tudo que existe no processo para poderem se defender. Mas isso, veja, foi se arrastando e não estava previsto na lei de colaboração premiada, na lei de organização criminosa, algo nesse ponto. Deixou para o Supremo ter que resolver. Queira ou não, é um revés. É um revés, porque... Um revés para a Lava Jato. Para a Lava Jato, nesse aspecto, de se acontecer o quê? Vai dar anulidade de muitas sentenças, porque as alegações finais, esse momento em que há essa distinção, é antes da sentença, certo? E não havendo a sentença, porque a sentença é nula, não se pode falar em cumprimento de pena antecipado. Então, pessoas, não vai acontecer nada automático, repetindo aquilo, não é para processo, todos, né? Tem que analisar caso a caso, mas vão acontecer casos sim do quê? Da pessoa já estar cumprindo pena de forma antecipada, dessa sentença ter sido anulada em razão da questão do colaborador, veja que são todas matérias afetas, né? E isso aí, obviamente, vai fazer com que tenha liberdade, vai atrasar um pouco. Não que a sentença posteriormente seja outra, nós não sabemos o que vai acontecer, mas vai acabar atrasando. Essa é uma situação que, indefinida, que precisou chegar ao Supremo e que mesmo gerando para a população essa sensação de estão querendo estragar a Lava Jato ou uma sensação de impunidade, mas isso também pode ser interpretado de uma forma positiva no sentido de que, estabelecendo como é que as coisas devem acontecer daqui para frente, tudo será melhor.
Quer dizer, a regra do jogo fica mais definida, regra do né? jogo fica clara. Nós não podemos no Brasil viver como estamos vivendo, com regras que não são claras e que mudam conforme N influências. Influências políticas, influências jurídicas, até influências muitas vezes de ânimos dos julgadores, uns em relação aos outros. Tudo influencia de uma forma em que nós não temos condições de saber a regra do jogo. E vivemos bem com regras. Todos vivemos bem com regras, que se o diga então o mundo jurídico, certo? Então, essa é uma situação que acabou acontecendo recentemente. Tivemos uma outra, se me permite, tem uma grande discussão sobre órgãos que têm a sua característica de investigação, como a Receita, como o COAF, se podem compartilhar dados com o Ministério Público. Isso é muito sério. O Ministério Público, dados de investigados. Então, o COAF conhece a sua movimentação bancária. A Receita conhece a sua vida fiscal. E eles têm o dever de preservar essas informações, porque é da natureza deles o sigilo, é um sigilo constitucional. E o que estava acontecendo? Eles estavam compartilhando os dados com o Ministério Público sem, alguns casos, né, nada generalizado, mas alguns casos sem autorização judicial, e o Ministério Público estava oferecendo denúncias, estava abrindo inquéritos. Então, pode ou não pode o Ministério Público se utilizar de dados que são confidenciais de outro órgão sem uma autorização judicial? Isso tem que ficar resolvido. Nós tivemos, o presidente Dias Toffoli deu uma decisão recentemente liminar, suspendendo todas essas ações que foram instauradas com base nesse compartilhamento. Esse julgamento ainda não aconteceu. Que veio muito à tona por conta do caso do Flávio Bolsonaro, né? Não, porque foi o pedido dele. Exatamente. Você teve uma boa lembrança aí. Aliás, totalmente destoado, no meu entender. Mas ele tem uma questão inerente a essa situação e está previsto para novembro esse julgamento. Não sabemos se vai sair, mas é outra questão importantíssima, porque daqui a pouco vai ser mais uma leva de nulidades que podem acontecer. Então, a Lava Jato é muito boa, é importantíssima para o país, só que como experimento está se prestando a ter vícios também, que devem ser sanados e que se prestem para nos dar segurança. A população, eu entendo que ela não pode ficar... Porque nós somos descrentes, né? Porque nós somos quase que anestesiados pela sensação de impunidade, pela sensação de segurança, e nem poderia ser diferente você, acho que todos, né? Queremos que uma resposta imediatamente seja dada e uma resposta efetiva. Mas, infelizmente, certos problemas, ou a grande maioria dos problemas, nos resolve do dia para a noite. E esse tipo de problema vai ter que ser resolvido com muita prudência e, principalmente, seguindo o caminho constitucional. Muitas vezes, o caminho da segurança jurídica não reflete a vontade imediata popular, o clamor público. E aí nós temos que saber equilibrar essa questão. Então, se tiver algum revés da Lava Jato, a ideia é interpretar de que isso, apesar de que momentaneamente possa significar algo negativo, mas que isso, na verdade, vai vir para o bem, para que no futuro tenhamos essa segurança que tanto se busca. Tá certo. Eu conversei com o professor Marcos Ticianelli, professor de Direito Criminal na Universidade Estadual de Londrina, advogado criminalista. Professor, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Folha Entrevista. Muito obrigado. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!